E aqui nós fizemos algumas perguntas, rabiscamos aqui. Quando alguém é considerado nosso parente? Quando consideramos alguém nosso parente? Será que é pelo parentesco do sangue? Será que é pelo parentesco do registro, vamos dizer lá daquelas crianças da historinha que estavam no orfanato, se a gente fosse lá que nem aquela menina que foi adotada, daí ela já automaticamente, se registrar no nome daqueles pais, ela já faz parte daquela família, já é considerado uma irmãzinha, um parente. Consideramos irmãos ou pessoas de nossa família quando nós temos sentimentos benéficos pelo próximo. Quando nós desejamos o bem pelaquela pessoa, quando nós torcemos por ela, quando nós gostamos dela, quando nós vibramos por ela, e quando nós conhecemos cada defeito dessa pessoa, principalmente os defeitos. E aí, mesmo assim, nós chamamos aquela pessoa de amiga, de amigo, de irmão. Aí nós estamos cumprindo essa máxima de Jesus. Porque não é só estarem reunidos no nome dele, vamos lembrar de outras partes do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas também ao próximo, como a si mesmo. Então, estamos dentro desse ciclo de irmandade, quando temos bons sentimentos voltados para qualquer criatura. Seja para o nosso colega de trabalho, seja para o irmão numa calçada, às vezes até mesmo por um estranho, porque é estranho entre aspas. Às vezes tem uma pessoa que a gente bate o olho assim, sente aquele carinho, aquela afeição do nada. Nesse momento estamos tendo esse relacionamento de irmandade. E esse relacionamento ele pode se estender em outras vidas até, como foi lido aqui. Muitas vezes daí as almas se vão junto, vão caminhando através das existências e aí vão frequentando, assim, muitas vezes o mesmo lar, por várias reencarnações. Tem uma outra partezinha que a gente quer ler aqui, deixa eu ver, que também tem a ver com isso. Mas, assim, para a gente não perder o gancho, nós colocamos aqui reencarnação igual família. Por que isso? Porque uma das coisas que estava nos chamando a atenção também é que se o perispírito é o laço que une o corpo ao espírito, a reencarnação é o laço que une as famílias. Porque somente ela proporciona que pessoas que ou tiveram já várias experiências juntas positivas e vêm novamente para continuar esse trabalho, ou pessoas que não se acertaram, igual crianças rebeldes, e precisam vir juntas no mesmo lar para se entender e tirar aqueles miasmas que nós falamos do perispírito, da sua alma. Só a reencarnação proporciona isso, essa oportunidade de reunir essa família espiritual. E daí aqui tem assim, também no Evangelho, um pouco na continuação desse capítulo 14 também, qual o papel dos pais. Porque se estamos falando de família, tem ali os seus tutores, tem ali os responsáveis pelaquela família, que são obviamente os pais. E daí aqui no Evangelho fala um pouquinho sobre isso, é um trecho que a gente gosta bastante e acha interessante. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço, para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Esse aqui é o item 9 do capítulo 14 do Evangelho. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E no item 10 nos diz assim, daí nos vem uma observação. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Daí no item 11 diz assim: então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então,
como a gente falou antes, no início, isso aqui é para nós mesmos aprender. Então eu estava refletindo. Nós pensamos até que essa educação que a gente está tentando dar como pais espíritas se restringe a só esse momento, mas não. Ela pode ultrapassar esse pós-vida. Porque essa tarefa de educar um espírito, se estamos falando de seres eternos, não se restringe talvez a uma encarnação só eu venho, fui o pai, eduquei, ok. Talvez não, talvez você já trabalhe até para outra encarnação ainda. Então, para a gente ver o tamanho dessa obra, a complexidade e a importância. Mas, novamente, nós caímos ali na reencarnação, que ela proporciona também aos pais que não conseguiram cumprir tão bem, talvez, a sua tarefa, de tentar novamente. Então, assim, nessa passagem, nós vemos, assim, Nietzsche enxergarmos o amor puro, né? A justiça e a bondade de Deus. Qual o pai que não quer novamente tentar fazer melhor com os seus filhos? Porque mesmo nós já tentando, na medida da nossa compreensão, do nosso limite, fazer o melhor mesmo assim já nos cobramos. Imagina se quando ultrapassarmos, né, o plano espiritual, nós ouvirmos, poderia ter feito um pouquinho mais. Devido ao conhecimento, devido a tudo aquilo que recebeste, lembrando daquilo, quem mais recebe, mais lhe será cobrado, né? Então, de certa forma, essa parte também nos conforta, porque a gente sabe que se não conseguir fazer tudo, se não fez tão bem, a reencarnação, né, que é talvez é a ligação entre todas as complexidades, os mundos e os planos, principalmente ainda dos não evoluídos inteiramente, é esse elo. É ela que liga tudo isso. E é ela que nos proporciona essa oportunidade. Mas nós, com o pouco do conhecimento que já temos, já sabemos que temos que dar o nosso máximo. E se tivermos que vir uma outra encarnação como pai ou como filho, não importa. Também já sabemos que vamos ter que enfrentar isso. É-nos passado esse conhecimento. Não podemos dizer que não sabemos. Mas é uma responsabilidade boa. Para quem é pai, para quem é mãe, independente disso. Não vamos aqui falar de sangue, vamos falar de sentimento, como nós falamos. Porque todo aquele que nutre o sentimento por alguém, um sentimento positivo, um sentimento bom, é a primeira pessoa a estar se beneficiando. Então isso serve de ensinamento para nós também nos momentos de fúria, nos momentos de raiva. Por mais que às vezes a pessoa, mesmo a gente julgando, tentando até fazer uma análise fria e percebendo que talvez aquela pessoa realmente errou conosco, assim como nós erramos em outros momentos, mas que cheguemos a essa conclusão, esses tipos de sentimentos não devem nos animar, porque vai fazer primeiro mal para nós. E às vezes a pessoa do outro lado nem tem a compreensão ou nem compreende exatamente a sua atitude. Daí ficamos nós sofrendo de um lado, e a pessoa, por não ter conhecimento, não ter, às vezes, a mesma sensibilidade, às vezes, de uma simples palavra, de um simples gesto, ela não vai sofrer, porque ela não tem essa consciência ainda. Mas nós temos. Já temos, e se nós já temos, nós também temos que ter a consciência do perdão, da aceitação. A gente até vai lembrar uma situação lá mas de uma pessoa que era muito negativa, daí tava lá na sala, pessoa nova, pessoa acho que com 22 anos. Daí essa pessoa, outra jovem, fez um comentário negativo e ela se irou na hora, né? E ela é uma pessoa super simpática, tá sempre rindo, tá sempre de bem com a vida. Se irou e saiu da sala, eu vou sair dessa sala. Muito pensamento negativo, não sei o que, pegou e saiu porta fora. Tá, ok. Aí tá, a gente que nem a gente faz com o filho, deixa passar, não vamos pegar no momento da adrenalina ali. Daí eu disse, não, eu sei, daí eu até falei, cara, tu sabe que eu sou espírito, então a gente tem que tentar, de alguma maneira que a gente tem de ajudar é tentar manter a condição mental de dentro do ambiente aqui, então tu pode ajudar nessa parte. Daí ela, não, eu sei, não sei o que, eu digo, não, tudo bem. Digo, hoje tu saiu pra fora da porta, mas eu acho que tu pode fazer mais que isso aí. Tu pode ficar dentro da sala e ajudar com o pensamento. Digo, eu sei que talvez não seja certo o que ele fez, mas tu pode ajudar ele, a maneira que se realmente a gente acredita que pode melhorar o mundo, né? Como diz Gandhi, comecemos por nós. Então, a próxima vez, talvez tu não vai sair para fora da porta, tu fica mentalmente vibrando coisas positivas ali. Porque tem que haver essa outra compreensão do próximo ali, daquele irmão.
É um irmão. E por ser uma pessoa jovem, às vezes não teve ainda experiência de vida. Como é que nós vamos julgar? Não se sabe o histórico, não se sabe a educação que teve, não se sabe as pessoas que ele conviveu. Se ele só conviveu no meio de pessimista, nós vamos esperar que ele saia o quê? Então, não são todos os espíritos que conseguem nascer no meio adverso e dar uma volta na sua vida e ter uma vida totalmente diferente. Normalmente, estatisticamente falando, quem nasce no meio da violência, quem nasce no meio... Tanto é que quando os exemplos são raros, eles saem na mídia, né? Ah, saiu lá da favela, irmão tal, tá ajudando não sei quantos. Mas normalmente é a lei da convivência. Nós nos moldamos pelos nossos exemplos, pelas nossas atitudes. Percebo justamente esse momento. Cada um de nós aqui tem um propósito de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais tolerante, de buscar o conhecimento. E onde nós estamos? Reunidos, todos nós aqui. E assim é lá fora na sociedade. Então, muitos desses espíritos que vivem no meio da droga, da violência, do desrespeito, do desregramento, vivem num mundo sem limites, não tem como eles serem diferentes, meus irmãos. A menos, aí tem as exceções, que seja um espírito muito forte, um espírito que já se preparou para vir ali naquele meio, ele pediu aquele meio, melhor dizendo. Assim como muitos de nós pediram as situações que nós temos. Mas pediu e está levando em frente. Senão a tendência é essa. Por isso é que a união faz a força. Porque se todos nós aqui pensarmos positivo, vamos dar um exemplo, e entra uma pessoa com pensamento negativo, ela vai ser absorvida pela maioria. Não vai imperar o pensamento dela, vai imperar o pensamento da maioria. E é assim que nós temos que ter essa consciência no nosso ambiente de trabalho, em casa. Porque às vezes mesmo a gente sendo espírita lá, todo mundo é espírita lá em casa. Mas não é fácil. Não é fácil, às vezes a gente age como um não espírita. A gente pensa o que não é para pensar, fala o que não é para falar, responde o que não é para responder. E daí eu acho essa desculpa, mas aí eu lembro de Kardec, né? Que espírito é aquele que se esforça para combater essas tendências e para ser melhor, né? Mais ainda, se a gente conseguisse todos os dias pensar no que fez durante o dia e programar ou planejar, é óbvio que a vida não é um manual, né? Mas eu quero fazer um pouquinho diferente do que eu fiz hoje. Já seria muito para nós. Que às vezes nós somos sucumbidos pela correria, pela agitação, pelos problemas que chegam de tudo que é lado em nossa volta. E paramos de pensar em nós mesmos, talvez. Como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? Eu posso vir falar aqui bonitinho, mas ali fora, qualquer pessoa que me der uma resposta diferente, já posso sair com 2 pedras na mão. Deixei de ser espírita? Não podemos ter vergonha disso. Não deixei. Mas a gente tem que ser aquele espírita perseverante. Aquele espírita com fé raciocinada. Aquele espírita que conhece a si mesmo, então sabe das suas falhas, sabe das suas fraquezas. E quer cada dia lutar contra si mesmo para se melhorar. Tá aí a verdadeira montanha que nós temos que remover. Quando fala que a fé remove as montanhas, não é as montanhas dos outros. Não é a pilha de contas às vezes que a gente tem para pagar. Mas é as montanhas nossas mesmas, as nossas barreiras, os nossos limites que nos impedem de evoluir. E tudo isso aí começa muito pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Que esse já sabemos que não podemos controlar. Não tem como tu dominar a tua mente. Tem como educá-la. Tem como direcioná-la para outras coisas. Isso a gente pode fazer. Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, a gente sempre fala que o que será que seria? Não pensar coisas negativas? Ótimo se a gente conseguir fazer isso aí. Eu, particularmente, estou no estágio antes, eu ainda penso a coisa negativa. Daí vamos lá combater. Aí tem que pensar uma positiva logo depois. E pedir forças para que cada vez mais esses pensamentos não estejam conosco. Para isso também tem uma distração muito boa, que é fazer o bem, que é pensar no próximo, que é ouvir uma pessoa, que é fazer aquela caridade moral, independente do dinheiro que nós temos. Aquela caridade de ouvir a pessoa, às vezes, ali que está com problema. Mesmo às vezes a gente na agitação, se a gente parar um pouquinho e ouvir uma pessoa, a gente está sendo caridoso.
Está sendo caridoso em várias situações. Agora tem que ver se nós conseguimos praticar essa caridade. Porque essa caridade moral que é nos pedida, ela não fica nas linhas do Evangelho. Ela fica na nossa ação e reação. Ela fica no nosso autoconhecimento, no nosso autocontrole. Daquilo que a gente sabe que é, e que pensa, e que gosta, e que não gosta, e de que ouviu do outro lado de uma maneira contrária, de uma maneira que não agradou. E aí, o que nós vamos fazer com isso que eu ouvi que eu não gostei? Vou devolver a pedra na mesma velocidade? Aí fica a critério de cada um. Mas se nós começarmos devagarinho, ir desenvolvendo essa questão que todos são nossos irmãos. E quem pode nos garantir que a nossa vida ela é feita por diversas reencarnações? Talvez hoje estejamos aqui só como companheiros frequentadores do centro espírita. Na próxima encarnação podemos vir no mesmo lar consanguíneo, por que não? Quem disse que talvez já não tivemos já juntos? Na mesma família que nós temos hoje, igual a nós. Então não tem essa regra. Então, se a gente partir para o contexto que tudo é universal, se não nos encontramos, ainda vamos nos encontrar dentro da mesma família. Corpórea, com laços espirituais. Então, se nós conseguimos chegar que ali tem, na minha frente, tem outro irmão, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, e também com a mesma ânsia de mudar, talvez ele não consiga mudar. E aí eu vou julgá-lo? Eu vou condená-lo? Eu vou observar que ele não consegue, que ele tem esse ou aquele defeito? Não. Melhor maneira que a gente tem de ensinar, seja uma pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja um... Não precisa falar uma palavra, só o exemplo. Não fale, faça. E continue fazendo. E continue fazendo. Porque nós, enquanto humanidade, nós somos condicionados. Então, querendo ou não, somos. Então, se a gente tem tantos condicionamentos, tantos dogmas do passado que nem sempre são positivos, por que não condicionarmos as pessoas no sentido benéfico de ver que aquela atitude de fazer o bem é o que tem que imperar, é o que tem que ser feito. E talvez com a nossa atitude repetitiva e insistente de fazer o bem, de tentar se modificar, aquilo vai se tornar uma naturalidade, não só para nós, mas para quem está ao nosso lado. E aí as pessoas enxergam a nossa mudança. Você não precisa falar, eu sou espírita, eu mudei. Não precisa. As pessoas muitas vezes percebem isso. E mesmo que as pessoas não percebam, porque às vezes a gente fica esperando também. Eu sou espírita aí há quase 20 anos. A gente fica esperando, enxerga que a gente mudou. Às vezes não enxerga. Mas nós temos uma equipe espiritual que nos ajudou na nossa reencarnação. Nós temos um anjo da guarda. Nós temos espíritos familiares. Nós temos até parentes nossos que desencarnaram, que estão numa condição melhor, que estão nos acompanhando, que estão vendo a nossa transformação espiritual. E isso é o que importa. E mais do que isso, a nossa consciência. Quando desencarnarmos, todos nós vamos ver o que conseguimos ou não. Na coluna da direita o espiritual, na coluna da direita o material. O que nós conseguimos evoluir em cada campo. Então nós vamos encerrar agora, meus irmãos. E fiquemos com essa reflexão, então. Partamos de um princípio que irmão é quando sentimos algo por alguém, quando desejamos algo por alguém positivamente. Ali nós estamos botando o sentimento de irmandade, de irmão, de amor ao próximo. Obrigado, Senhor. Que possamos, então, nesta família aqui espiritual, nesta família terrena, reunidos sobre o Teu nome, aprender um pouco mais sobre as Tuas leis, mas aprender na forma da prática, da atitude, do gesto, da força e da perseverança espiritual, para que todos nós consigamos, então, o nosso objetivo, que é sermos melhores para nós, para aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado, que assim seja. E aproveitando nosso pensamento, vamos só endereçar, então, os irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, onde estão aquelas famílias de irmãos reunidos sobre a vontade de Deus, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, que possam todos, então, se sentir acolhidos por este amor, que é universal, que é incondicional e que é imutável, que Deus tem por todos nós. Obrigado, que assim seja.